Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos à Interinvest Educacional. Eu sou Fabiano Oliveira e este é o nosso call de abertura do pregão de 28 de outubro de 2011. Bom, gente, repetindo o que eu falei para vocês já no call de fechamento de ontem, a palavra do dia ontem foi frustração. Tá? Foi um pregão muito frustrante, perdão. Foi um pregão muito difícil, onde a gente teve aí um movimento de alta fortíssimo do mercado, mas não conseguimos boas entradas. Tá? Então, isso sempre prejudica muito a nossa situação quando o mercado abre um gap forte, como abriu no dia de ontem, e a gente acabou ficando a ver navios a maior parte do dia, vamos dizer assim. Como eu falei no call de fechamento para vocês, nós tivemos ontem um pregão onde o sucesso ou não das operações dependia bastante de sorte, ou seja, de você escolher um ativo que desenvolveu bem. Por incrível que pareça, os ativos que estavam mais fortes na hora do almoço, por volta do meio-dia, uma hora da tarde, não foram os que desenvolveram mais na parte da tarde. Tá? Então, bastante complicada a nossa situação no dia de ontem. Se você deu sorte, escolheu um ativo que desenvolveu, você fez uma excelente, uma operação enorme. E se você não deu sorte, como eu, por exemplo, você acabou ficando enrolado durante todo o dia em operações que não desenvolveram. Como foi o meu caso, tentei operar a Petrobras, que era o ativo mais forte do dia até meio-dia, uma hora da tarde. Foi o primeiro que rompeu o topo, enfim, tinha todas as condições para explodir para cima, montou pivô no diário, pivô no semanal, enfim, e acabou enrolando durante todo o pregão. E ativos que estavam lá enrolados até o meio-dia, uma hora, acabaram desenvolvendo 8, 10% até o fim da tarde. Então, foi sorte, estavam todos na mesma condição, dependia de você escolher um que por acaso desenvolvesse, tá certo? Então, foi realmente difícil, dias de gap são normalmente difíceis, tá certo? Mas vamos lá, vamos ver como é que vai ser o dia de hoje então. Vocês veem aqui na minha tela Ibovespa, período diário. Tivemos, como eu disse ontem, um pregão de uma alta fortíssima, 3,7%. Rompemos aqui a linha média tão importante, que era os 58.589. E agora a gente passou a abrir alvo para vir testar essa região aqui dos 60.696, tá? 60.700 pontos aproximadamente. Temos aqui um fundo, mais ou menos aqui nessa região, e temos também um topo aqui, então uma região que deve representar algum tipo de resistência para o nosso índice, tá? Aí rompendo isso aqui, nós passamos a ter alvo lá em 63.891 pontos. Vamos torcer que o mercado desenvolva bem, que a gente consiga atingir esses objetivos aí. No gráfico semanal, vocês podem observar que a gente vem aqui de uma falha de fundo, tá? Então, visualizem aqui que a gente não fez a nova mínima e rompemos a linha média, tá? Então está plenamente configurada aí perdão, a falha de fundo aqui no gráfico de Ibovespa semanal. Temos um belo pivô de alta e temos alvo agora aqui nos 63.891, como eu havia dito para vocês anteriormente, para fechar a figura do W. Tá? Então, realmente muito bonita a situação do nosso índice, do nosso Ibovespa. Vamos esperar, gente, que esse gráfico bonito se transforme em movimento real do mercado e que a gente consiga aproveitar as boas operações desses movimentos. Tá? Então ontem foi realmente um dia muito difícil. Como eu disse, vou mostrar para vocês rapidamente aqui, para quem não viu o call de fechamento ainda. Tá? Então observem aqui que nos 15 minutos da Petro, por exemplo, foi o caso mais gritante que a gente viu aí. Tá? Então voltem lá a Petro até aqui às 13 horas, tá? Então vocês vão observar 13h30. Vão observar que a Petro era o ativo mais forte do dia neste momento. Rompeu a máxima aqui já nos primeiros minutos de pregão, então fez uma nova máxima. Rompeu essa nova máxima logo na sequência. Fez mais uma vez nova máxima e foi lá testar aqui o pivô lá no semanal, tá certo? Então era o ativo mais forte do dia, a Petrobras. E acabou que enrolou o restante do pregão. Tá? Chegou a romper, mas rompia num candle, voltava no outro, e no final acabou sendo forte. Tá? Então, complicada a situação da Petro. Por outro lado, observem aqui a MMX.
Vamos colocar ela aqui também. Ela estava na mesma condição de abertura que a Petro, tá? Só que observem que a MMX aqui às 13h30, ela mal tinha rompido ainda a máxima do dia. Ou melhor, aqui às 13 horas, ela não tinha nem rompido ainda a máxima do dia dela, enquanto a Petrobras já tinha rompido aí 3 vezes, tá? Então, tudo nos indicava que a Petro estava muito forte no dia. E o que acabou acontecendo é que a MMX simplesmente estourou para cima e fez um movimento aí de alta fortíssimo, fechando o pregão lá com 11% de alta, tá, gente? Então, como eu disse, foi muito difícil, foi muito complicado. As condições eram as mesmas. Se você deu sorte de pegar um ativo que andou, muito bom, acabou conseguindo fazer um bom trade. Se você não deu sorte como eu, acabou ficando preso em papel que não desenvolveu, que não andou. Vamos lá, para o dia de hoje. Se romper aqui 59.900, temos objetivo aqui na região de 60.696 pontos, tá? Aí rompendo isso aqui, a gente passa a ter objetivo em 62 mil pontos e depois nós temos alvo lá na região dos 63.891, tá? Então, lembrando sempre que aqui entre esses dois pontos, 59.900 e 60.696, nós temos os 60 mil pontos, que com certeza também representam alguma coisa para o nosso índice aí, tá? Então, rompendo aqui, vamos arredondar, né, gente? São só 100 pontinhos, então arredondando, rompendo 60 mil pontos, temos alvo lá em 60.696, depois 62, perdão, aqui ele marcou errado, agora sim, 61.658, e depois temos lá em 63.891, e assim vai, novos topos, enfim, tem alvo até lá nos 70 mil, tá certo? Enfim, a ideia para o dia de hoje, como eu disse, é a gente tentar romper esses 60 mil pontos. Esse vai ser o grande desafio, tá? É normal que a gente apresente algum tipo de correção. O mercado subiu muito forte no dia de ontem. Isso pode realmente ocorrer, tá, pessoal? Então, não vou dizer para vocês que não vai corrigir, deve corrigir até um pouquinho. É até saudável que corrija um pouco para a gente conseguir novas entradas, tá certo? A mínima do dia de ontem é aqui 57, 145, 56, este ponto. Claro que a gente não espera que isso aconteça, mas se perder 57, 145, volta para o miolo da consolidação aqui por volta de 55 mil pontos, tá certo? 54, 55 mil pontos. Vou torcer para que isso não aconteça e que a gente continue desenvolvendo tendência aí, tá? Bom, temos mercado americano, índice Dow Jones, também trabalhando numa alta muito consistente durante todo o pregão de ontem, rompeu aqui todos os alvos, buscou todos os objetivos que a gente tinha traçado. Até vou limpar o gráfico para vocês agora, e realmente também está muito bonito o Dow Jones. Alvo do mercado americano agora, se romper aqui essa máxima, deixa eu tirar essa última linha aqui, romper a máxima de ontem lá, 12.284, a gente passa a ter objetivo aqui na região dos 12.450 pontos, e depois vamos lá para testar os 12.876, que é a máxima do ano, tá? Então o Dow Jones se recuperou muito bem. É claro que a gente já tem uma alta acumulada aí do fundo anterior de 17% em 17, 18 pregões, 17,7%, aliás, então quase 1% ao dia de média aí, e já está na hora, está precisando de uma correção, mas vamos torcer para que isso não aconteça hoje, para que a gente consiga aproveitar aí o movimento, tá? Então, como eu disse, rompendo aqui 12.284, temos algo lá em 12.450, tá? Nós temos hoje sendo divulgados às 10h30 dados de emprego, renda pessoal e inflação. E nós temos às 11h55 dados de confiança do consumidor, tá? Então, repetindo, às 10h30 temos dados de empregos e renda pessoal e inflação. E às 11h55 nós temos confiança do consumidor. Então são horários que podem trazer aí mais volatilidade aos mercados. 10h30 já foi, e temos agora também às 11h55 sendo divulgado a confiança do consumidor. Isso pode trazer algum tipo de volatilidade maior aí ao mercado, tá certo? O futuro americano neste exato momento trabalha com uma leve queda aí de 0,38%, 0,4%,
consolidado, bastante consolidado, não rompeu a máxima, não rompeu o mínimo em relação a ontem, e está aqui paradão, sofrendo possivelmente uma correção aqui nas médias do 15, e está se enrolando por aqui. Tá? Então, inicialmente, temos uma leve correção, que é normal, mas não temos tendência no dia. Tá? Índice futuro brasileiro, o nosso índice futuro, trabalhando aqui dentro dos limites do candle de ontem, tá? Então também montamos pivô no semanal, mesma análise de Bob, praticamente o mesmo gráfico, tá? E nós temos aqui, como eu disse, o mercado trabalhando dentro dos limites de ontem, tá? Temos uma queda aí acontecendo de 0,38%, está acompanhando o mercado americano, colocando nos 15 minutos, vocês podem ver que o volume da abertura foi baixo, então não temos grandes movimentações. Normal, sofreu uma correção, tá? Como eu disse, o índice estava muito esticado. Se colocar aqui nos 60 minutos, a gente ainda está longe de atingir as médias aqui nos 58.500 pontos. Então tem espaço até para corrigir um pouquinho mais, tá, pessoal? Mas sem perder a tendência de alta, tá? Então vamos torcer para que essa correção ocorra, que a gente consiga aproveitar os novos pontos de entrada que vão ser gerados com essa correção, tá? Máxima de ontem, 60.590 pontos. Fiquem de olho aí, se romper isso, pode continuar desenvolvendo bem. Próximos alvos, 62.786, e como tem um outro topo bem próximo, arredondamos aqui para 63.000 pontos, que é mais ou menos o meio do caminho entre este ponto aqui e este ponto aqui. Tá certo? Então temos aqui um fundo, temos aqui um topo também, a mesma análise do Ibovespa, tá, gente? Então rompendo aqui essa máxima de hoje, deve lá testar a região de 63.000 pontos. Como eu disse, a correção é normal, ela é até bem-vinda, e esperar sim, só que o mercado não sofra reversão, a gente consiga aproveitar e consiga surfar nessa tendência aí, tá? Bom, gente, então, terminada essa análise do cenário, vamos aos ativos recomendados por dia. A recomendação de compra, aliás, hoje só vamos ter recomendação de compra, muito difícil falar em venda com o pregão que a gente teve ontem, fechou tudo na máxima, tudo bombando, então não tem muito o que a gente falar. Se existir uma correção, se essa correção for grande, a gente vai ter que buscar dentro do pregão as oportunidades, e para isso existe o nosso curso ao vivo, a gente passa para vocês sempre as análises, as oportunidades, tudo ao vivo, tudo em tempo real, tá certo? Quem quiser conhecer o nosso curso ao vivo, é nosso convidado. Vocês podem fazer 7 dias gratuitamente de teste lá no curso. Basta conversar com a Silvia aí no chat, ela vai fazer o atendimento com vocês. É possível, inclusive, fazer uma instalação remota de internet aí no computador de vocês. Basta vocês autorizarem, a Silvia entra na máquina de vocês e faz a instalação sem maiores problemas, tá? Bom, então vamos lá. ALLL3 desenvolveu bem no dia de ontem, soltou o freio de mão, o ativo estava muito enrolado aqui nessa região e agora desenvolveu bem, tá? Então acabou ficando bonita aqui a ALL, montou aqui um belo pivô, não fez nova mínima, tá? Então temos aqui uma falha de fundo com rompimento de linha média, tá? Então observem aqui, não fez nova mínima e rompeu aqui a linha média, então realmente muito bonita agora a ALL, tá? E ela pode continuar esse movimento dela. Se romper os 8,90, ela passa a ter objetivo, primeiramente, aqui na região dos R$9. E daí, rompendo os R$9, passamos a ter objetivo aqui na região dos R$9,77, depois vai em R$10, tá? Então, realmente ficou muito bonita a ALL pro dia de ontem. O código dela, ALLL3, América Latina Logística. Nos interessamos em compra nela a partir de R$ 8,90 com alvo em R$9 e depois em R$ 9,77. Tá? Então muito bonita a ALL. Temos também aqui o Banco do Brasil, BBAS3. Também muito bonito o Banco do Brasil no dia de ontem. Aliás, ontem nós conversávamos na sala, alguém perguntou sobre a teoria dos gaps. Se fecha gap, se não fecha gap. Está aqui um gap que não fechou. Se vocês quiserem, eu posso mostrar mais uns 30 para vocês no dia de hoje, de gaps que não fecharam. Tá? Não esqueçam definitivamente, uma vez por todas, essa história de teoria dos gaps, porque isso é completamente aleatório. Pode fechar como pode não fechar, não tem nada que te
te dê uma probabilidade de operar com base nisso. Tá? Então esqueça isso. Está aqui o exemplo de um gap que não fechou e posso mostrar N gaps que não vão fechar para vocês. Tá? Então vamos lá. BBAS, Banco do Brasil, desenvolveu muito bem o dia de ontem. Também rompeu máxima, rompeu tudo, alta aí de mais de 5%. E se por acaso buscar aqui esses 26,14, a gente passa a ter objetivo aqui na região de 26,45, depois em 26,83 e depois acima de R$27. Tá? Então, esse é o Banco do Brasil. Como todo o restante do mercado, está esticado, é evidente. Ontem subiu muito forte, pode corrigir um pouquinho e a gente daí vai ter que encontrar algum ponto durante o pregão, se por acaso sofrer reversão. Mas não é o que a gente está vendo no gráfico e nós precisamos trabalhar com o gráfico. Tá? Então, rompendo 26,14, BBAS 3, alvo lá em 26,45, depois aqui na região de 26,83, depois lá acima de R$27. Temos também Braskem, bela operação realizada ontem, seu Rafael e seu Pacheco, alunos nossos do curso ao vivo, que estavam posicionados na Braskem. Belíssima, belíssima operação. Ainda tenho aqui a operação que eles realizaram, anotada. Compra no 14,90 e realização lá nos 15,23. Então, maravilhosa a operação, realmente maravilhosa. 23 centavos, quase 2% no ativo. Parabéns, continue assim. Excelente operação. Então, Braskem ontem subindo 7,5%, se recuperando muito forte. E rompendo agora aqui 15,30, passamos a ter objetivo nela aqui na região dos 15,75, tá? Então essa é a Braskem, o código dela BRKM5. Nos interessamos por ela rompendo aqui os 15,30 com alvo lá nos 15,75. Essa é a Braskem, o código dela BRKM5. Temos, além da Braskem, nós temos a BTOW3, também muito bonita a BTOW no dia de ontem, também desenvolveu forte. Acabou cedendo, acabou voltando um pouco no final, perdeu um pouco do fôlego. É normal uma correção dessa. O ativo fechou com mais de 6% de alta. Chegou a operar no dia aí com mais de 8% de alta, acabou fechando com 6%. Então devolveu um pouco no final. E se por acaso romper aqui esses 15,84 no dia, a gente tem um alvo dela aqui nos 16,87 e depois temos objetivos aqui nos 17,82 e 18,24. Tá? Então essa é a BTOW3. Nos interessamos por compra nela, rompendo aqui os 15,84, com alvo aqui nos 16,17, depois aqui lá nos 17,80, R$18,24. Tá? Além da BTOW, temos BVMF3, também trabalhando com um gap fortíssimo no dia, fechou com 3,8% de queda e rompeu finalmente a máxima lá dos 10,21. Tá? Então, muito forte a BVMF também no dia de ontem. Vem de uma falha de fundo, agora sim rompeu a linha média e tem tudo para continuar desenvolvendo. Tá? Então, o ativo é a BMF Bovespa, código BVMF3, rompendo 10,46. Temos objetivo aqui na região dos 10,79. Tá? Como eu disse, BMF Bovespa, código BVMF3, rompendo 10,46, temos algo lá em 10,79. Temos também lá a CSNA3, também subindo muito forte. Chegou a trabalhar a CSN com uma alta aí de 9% no dia, acabou devolvendo um pouco no final, fechando com 7,9% de alta. Deixa eu limpar um pouquinho esse gráfico para vocês. E a CSN agora tem um objetivo interessante aqui, tá, pessoal? Que é a região dos 16,80. Se ela romper a máxima de ontem, 16,62, temos objetivo aqui em 16,80 e depois aqui em 17,63. Essa é a CSN, o código dela CSNA3. Temos também Gerdau, GGBR4. Alta forte na Gerdau, 7,6%, pivô no diário, enfim, mesma análise de todos os outros aí. Muito bonita a Gerdau, tá, gente? O código dela é GGBR4. Rompendo aqui os 15,71, ela passa a ter objetivo imediato aqui na região dos R$16. E daí, se romper R$16, ela tem alvo lá nos 17,04, tá? Então essa é a Gerdau. O código dela, GGBR4,
Rompendo aqui 15,71, temos objetivo na região dos R$16, depois lá dos 17,04, tá? Temos também aqui a Usiminas, também trabalhou com uma alta consistente ontem, fechou com 6,1% de alta e pode ficar ainda interessante, tá? Se romper aqui essa máxima de ontem, que é a região dos 12,68, ela tem um objetivo imediato aqui nos 12,79 e esse é o mais importante. Se romper 12,79, ela passa a vir testar aqui essa região dos R$13, tá? Então, ela tem bastante resistência aqui nessa região, rompendo 12,68, alvo em 12,79, depois em R$13. E se romper os R$13, a gente passa a ter objetivo aqui na região dos R$13,72 e depois lá nos R$14,24, tá? Então essa é a Usiminas, o código dela USIM5. Nos interessamos por compra nela a partir de 12,68, com alvo em 12,79 e depois em R$13. E acima dos 13 temos lá ainda 13,72 e 14,24, tá? Além da Usiminas, nós temos construtoras RSD3, a Rossi, RZID3, também muito forte no dia ontem. A mesma análise de tudo, né, gente? Vou adiantar um pouquinho aqui, porque tem bastante coisa para a gente ver. Gap de alta, enfim, rompendo 11,65, a gente passa a ter objetivo aqui na região dos 12,80 e depois temos algo aqui na região dos 13,39. Essa é a Rossi, o código dela é RSD3, RSD3. Nos interessamos rompendo 11,65 com alvo em 12,80, depois em 13,39. Temos também Cirela, CYRE3, muito bonita aqui a Cirela, bastante interessante. Se por acaso romper aqui essa região dos 15,90, temos objetivo aqui na região dos R$17, tá? Então essa é a Cirela, o código dela CYRE3. Rompendo aqui 15,90, até para arredondar isso aqui, gente, vamos colocar aqui para R$16, que fica um pouco mais seguro, tá? A gente aproveita e já trabalha com esse topo aqui. Então rompendo R$16, a gente passa a ter alvo nela lá na região dos 17, tá? Temos também a Gafisa, GFSA3, muito bonita aqui a Gafisa, também trabalhando com uma alta forte de 7% no dia de ontem. E a Gafisa agora, se por acaso romper 6,68, passa a ter alvo lá em 6,82 e depois temos objetivo aqui na região dos R$7, tá? Então essa é a Gafisa, o código dela GFSA3, rompendo 6,68, alvo lá em 6,82 e depois em R$7, tá certo? Essa é a Gafisa. Temos também a PDGR3, também alta forte no dia de ontem, e ela pode continuar o movimento dela. Buscou atingir os alvos que a gente tinha traçado. Se romper agora os R$8, que é a máxima do dia de ontem, tá? Então rompendo aqui R$8, ela passa a ter alvo em 8,35 e depois ela passa a ter alvo aqui na região dos 8,86. Então essa é a PDG, rompendo 7,99, alvo lá em 8,35, depois em 8,86. Além da PDG nós temos MRV, código MRV-E3, muito forte a MRV no dia de ontem, alta de mais de 8%, e depois de uma correção, é claro, se ela romper aqui esses 12,76, ela tem tudo para vir testar aqui essa região dos R$13, vou marcar para vocês aqui, e daí rompendo R$13 ela fica livre para vir buscar alvos maiores aqui na região dos 14, tá? Então realmente muito bonita a PDGR, a MRV-E3, perdão. Bom, então vamos agora para MMXM3, maravilhosa no dia de ontem, está muito forte. Infelizmente a gente não posicionou nela, optamos pela Petrobras, pelas razões que eu já demonstrei para vocês, mas foi um dos ativos mais fortes do dia, 11% de alta. Tá? Rompendo aqui os 7,98 ou os R$8, ela passa a ter objetivo aqui na região dos 8,60. Essa é a MMX, o código dela MMXM3. Tá? Temos ainda OGXP3,
também trabalhando com uma alta bastante consistente no dia de ontem. Se por acaso romper aqui essa máxima da região dos 15,10, tem alvo lá em 15,41. E depois nós temos alvo aqui na região dos R$16,13, que seria este topo aqui. Tá? Então, OGX rompendo a máxima de ontem, 15,10, alvo lá em 15,41 e depois lá em 16,13. Tá? Finalmente, a última recomendação do dia, Petrobras, Petro 4, sacaneou a gente ontem, foi muito difícil operar ela. Tentamos entrada 2 vezes, acabamos sendo estopados, e uma ganhando alguns centavinhos na outra, então foi complicado. Mas ela rompeu tudo, né, gente? Rompeu todas as máximas, todos os pivôs, podia montar, ela montou. E agora temos a máxima do dia de ontem, que é lá 21,24. Se romper esse 21,24, aí ela passa a ter objetivo, a Petro, aqui na região dos R$22,19. Tá? Então, bem interessante a Petrobras, rompendo aqui 21 e 24, que é a máxima de ontem, tem algo lá em 22,19. Então, essas eram as recomendações de compra da equipe para vocês. Vamos às análises do pessoal do chat, rapidamente, que o nosso tempo está acabando. Começando lá, esse eu não esqueci de ninguém hoje, ontem eu esqueci do nosso amigo Zé de Matos, então vamos ver hoje. Começando lá com o grande amigo Éder, vamos lá, parceiro, ver o cafezinho de você. ICFZ11, está aqui o café. Não desenvolveu muito no dia de ontem, tá, Éder? Ficou mais ou menos enrolado por ali. O café. Tivemos aqui uma leve alta de 0,62, mais um candle invertido, já perdemos a mínima de hoje. Então você pode ficar de olho numa possível venda dele, tá? Se perder aqui esses 322,50, passa a ter objetivo aqui na região dos 317,25, depois 309,42, tá? Então ele já deixou 2 invertidos consecutivos e perdeu a mínima de ontem, e de quarta-feira. Então, se por acaso perder a mínima de hoje, você pode fazer a operação nele sim, tá? Temos, além do cafezinho, Vale já foi, Fibria, vamos ver a Fibria aqui. Perdão, a Vale não foi, eu vou falar da Vale para vocês, tá? Vamos só ver a Fibria aqui. Cara, a Fibria, ela chegou a montar aqui um pivô, só que bem de leve, acabou voltando tudo, não deixou um gap enorme como o restante do mercado, então ela nos parece um pouco mais fraca que o restante do mercado, tá? Então, ela não veio romper a máxima aqui, montar pivô no semanal, então tem ativos mais bonitos para a gente se concentrar, tá? Então, por enquanto, fica de fora da Fibria em termos de compra, deixa ela desenvolver e pegar um pouco mais de força para a gente entrar nela, tá? Temos aqui a Vale 5. Aí agora sim. A Vale a gente não vai recomendar a compra nela porque ela devolveu toda a alta do dia ontem, né, pessoal? Observem que ela trabalhou em alta forte o dia inteiro ontem, mas consolidou durante todo o pregão. Ela não conseguiu sequer fazer máxima do dia e acabou vindo fechar aqui bem perto das mínimas, tá? Então a gente não vai recomendar a venda porque o mercado está muito forte, mas também não vamos recomendar a compra da Vale neste momento, tá? Ela fechou ontem aí com uma alta de 2,3%, que foi da abertura, foi do gap, né? Mas não teve realmente um grande desenvolvimento ao longo do dia. Então, muito cuidado com a Vale. Se o mercado virasse e começar a ceder forte, implementar alguma reversão, ela pode ser um ativo interessante para a gente pensar em operar na venda, tá? Bom, se a JBS, nosso amigo Zé de Matos, pergunta na JBS, e vamos encerrar porque está na hora já, se ela pode enfrentar algum tipo de correção. Pode sim, Zé. Ela está muito afastada aqui das médias, quase 20% de afastamento, tá? E ela vai corrigir em breve, tá? Então fica de olho, esse candle aqui é um candle bem característico de uma possível reversão. Se ela perder os R$5, ela deve corrigir forte, tá? Então fica de olho nesses R$5 dela aqui. Perdendo R$5, tem objetivo aqui na região dos 4,45, tá? Bom, encerrando aqui o nosso call, vou responder ainda a pergunta do nosso amigo Edson Silva. Ele pergunta sobre o resultado do balanço da CSN, que é melhor que o esperado. Edson, a gente não opera notícias, nunca, tá? A gente nunca dá bola para notícias. O resultado da Vale, por exemplo, ontem foi pior que o esperado.
e ela subiu 2,3%. Então, não dá para você levar isso a sério. Tá? O que eu posso dizer é o seguinte, fique de olho na CSN, porque a divulgação do resultado dela pode trazer volatilidade para o papel. Isso pode acontecer. Agora, essa volatilidade, eu não sei dizer se vai ser para cima ou se vai ser para baixo, porque eu não tenho capacidade, não tenho competência para julgar o balanço da CSN. Tá? Não analisei esse balanço tão a fundo assim. Então, não posso dizer isso. E também nem preciso fazer isso. É só você observar. Se ela abrir subindo 3, 4, 5%, o pessoal gostou do que viu. Se ela abrir caindo 3, 4, 5%, o pessoal não gostou do que viu. Então, essa análise, será que vai bombar ou será que vai afundar, ela é completamente desnecessária. Basta você observar a abertura do ativo, que você já vai saber se o pessoal gostou ou não gostou. Tá certo? Se estiver subindo, recomendo que você compre. Se estiver caindo, recomendo que você venda o ativo. Ok? Bom, gente, encerrando aqui então, estamos no limite do nosso tempo. Um grande abraço. Já convidei todos para participarem do nosso curso ao vivo durante o pregão. A Silvia vai colocar mais uma vez o link para vocês. Basta acessar lá www.inteninvesteeducacional.com.br. Lembrando que temos um chat gratuito para vocês lá na página inicial. Basta acessar a página inicial do Inteninvest. Não é necessário nenhum tipo de cadastro. Toda a nossa equipe de professores está o dia todo no chat. Vocês podem perguntar, podem pedir análise. A gente vai ter o maior prazer em conversar com vocês lá também. Um grande abraço. Um excelente final de semana, um bom descanso e até segunda-feira, às 10h30, pontualmente, em mais um call de abertura da Inteninvest. Até lá.